documentos do processo para a beatificação de Frei Bruno. Então aqui está o Frei Estevão para nos dizer algumas palavras para nós nesse momento que eu acho oportuno. Antes de tudo, gostaria de manifestar o meu agradecimento ao Dom Mário, Padre Paulo, a todos os sacerdotes da Diocese, por esse carinho com que acolhem o testemunho de Frei Bruno e, evidentemente, também o celebrando nesta caminhada que já fizemos hoje pela 23ª vez. Então, muito obrigado. Certamente vocês estão se perguntando como é que andam as coisas. Se lembram certamente que no ano passado tivemos aqui o postulador da ordem que lá em Roma acompanha, encaminha e acompanha todo o processo em vista da beatificação do Frei Bruno. E nós dois, eu e o Frei Alex, somos aqui os vice-postuladores. Hoje de manhã começamos a caminhada dando passo por passo para chegar aqui. Assim também é o processo da beatificação do Frei Bruno. Passo a passo até chegarmos realmente ao que tanto desejamos, ao que tanto já temos certeza no nosso coração, a santidade manifestada e principalmente reconhecida da parte de toda a Igreja. Então, desde o ano passado, o Dom Mário, ele contactou todos os bispos do estado de Santa Catarina, porque esta é a primeira exigência, que os bispos do estado de Santa Catarina, portanto da região onde Frei Bruno trabalhou, viveu e também faleceu, estejam de acordo com o encaminhamento do processo. E, evidentemente, todos os bispos unânimes deram um parecer favorável. Então, recolhendo e documentando o consentimento dos senhores bispos do estado de Santa Catarina, Dom Mário fez uma carta e foi então encaminhado a Roma o pedido de averiguar a respeito do Frei Bruno. Eu explico um pouco, uma pequena biografia, o parecer dos bispos e a carta de Dom Mário, pedindo então para poder iniciar o processo. Então, vocês sabem que a Igreja é e deve ser muito cautelosa. Então, acontece no momento o seguinte: lá em Roma, nos diversos dicastérios, como são chamados, seriam os nossos ministérios, né? Do clero, dos religiosos, dos leigos, do culto e assim por diante. Em todos esses dicastérios está sendo feita uma pesquisa para ver se conste alguma coisa que possa desabonar o nome do Frei Bruno. Nós todos sabemos que não tem, mas a Igreja faz isso. E o postulador me disse então: olha, isso vai levar alguns meses, porque não é só esse pedido, tem muitos pedidos do mundo inteiro, então nós temos que ter um pouco de paciência. Mas esse passo foi dado. Então eu espero que nos próximos meses, mais tardar até junho, o senhor bispo Dom Mário receba da parte de Roma uma carta dizendo Nihil obstat. Isso significa nada contra, né? Ou, se quiserem um exemplo da nossa vida do dia a dia, uma certidão negativa. Com outras palavras, luz verde para poder prosseguir no nosso trabalho. E aí também não estamos de braços cruzados. Não precisamos esperar para depois pensar no segundo passo. Nós já estamos preparando o segundo passo. E esse segundo passo é o tribunal eclesiástico que o Dom Mário vai nomear 2 sacerdotes e 2 pessoas leigas, que então vão chamar as pessoas que conheceram Frei Bruno e que podem fazer um depoimento a respeito da santidade dele, da fé, da vida religiosa, da vida sacerdotal.
Então, esses serão chamados para formalizar o depoimento deles. E concluído este processo, felizmente já temos mais de 150 pessoas contactadas, podemos até fazer uma certa seleção. Mesmo assim, eu diria, se alguém ainda não o fez, faça, contacte e fale com o seu respectivo pároco, com o Frei Alex, com o Padre Paulo, aqui na Cúria, se manifeste, porque é interessante, mesmo que não seja diretamente aproveitado para o processo diocesano, qualquer manifestação, qualquer depoimento é muito importante. Então, se correr assim como nós imaginamos, e se Deus nos ajudar, pela intercessão do próprio Frei Bruno, quem sabe até pelo fim do ano poderíamos concluir o processo diocesano e mandar os documentos para Roma. Lá em Roma, no passo seguinte, examinam então todos os documentos que produzimos aqui, né? E aí vem uma coisa importante que a gente tem que começar a falar. Precisamos realmente um milagre para então o Papa decretar a beatificação do Frei Bruno que tanto desejamos. O que vem a ser um milagre? Concretamente, e aí eu faço dois apelos que eu acho que são muito importantes se quisermos realmente levar adiante o processo, se quisermos realmente participar ativamente deste processo da beatificação. Precisamos rezar muito. E para isso nós temos esta oração que foi distribuída e que hoje também a maioria deve ter recebido. Realmente divulgar em momentos de dificuldade, em momentos de aflição, realmente divulgar a figura do Frei Bruno para que ele seja, para que possamos nos dirigir a Deus pedindo por intercessão do Frei Bruno, que cremos que é santo, alguma graça especial, como nós já fizemos hoje durante a missa por 2 vezes. Devemos divulgar isso e praticar sempre de novo. Rezar a Deus por intercessão de Frei Bruno. Esse seria o primeiro pedido e a primeira forma de podermos todos colaborar neste processo. A segunda coisa é de termos atenção para o milagre. Porque invocando a Deus por intercessão do Frei Bruno, numa situação difícil, de doença, por exemplo, não basta depois dizer, eu fiquei bom, eu fiquei boa. Mas a Igreja é muito rigorosa, ela exige que quando alguém diz que invoquei a Deus por intermédio de Frei Bruno, pedindo a sua intercessão, eu tinha isso e aquilo e agora está tudo bem, não basta dizer isso, nós precisamos documentar isso. Com outras palavras, a gente, nesses casos que a gente talvez conheça do passado ou que vão ocorrer daqui para frente, né, fazendo a nossa oração a Deus pela intercessão de Frei Bruno, nós precisamos então, em primeiro lugar, falar com o nosso pároco respectivo, com o Frei Alex, com o Frei Paulo, com a diocese aqui, para que, conhecendo o caso específico, a gente possa orientar como recolher os documentos. A situação como estava antes, né? A invocação específica do Frei Bruno dirigindo-se a Deus e depois a situação posterior que consideramos como uma intervenção realmente de Deus, produzindo a cura, produzindo a mudança da situação que vivemos e que nos afligiu. Então, nesse sentido, não só precisamos ter paciência, mas precisamos realmente todos estar de antena ligada para que, rezando a Deus, invocando o Frei Bruno, possamos também descobrir onde eventualmente surge alguma intervenção de Deus que possa ser
realmente classificado como um milagre e que possa servir depois à promulgação da beatificação do Frei Bruno. Então temos muito trabalho para fazer, não é tão complicado como nós imaginamos, apenas precisamos da participação de todos. Aí eu desde já quero agradecer a participação de vocês, da associação, da diocese, das paróquias, dos frades, todos de vocês, nas suas famílias. Vamos rezar. Eu tenho certeza que Frei Bruno vai nos indicar o caminho e que através do Frei Bruno nós vamos conseguir aquilo que vai ser necessário para que possamos num dia de amanhã invocá-lo como santo da Igreja de Deus. Então, muito obrigado e vamos continuar. E quem sabe no ano que vem, novamente reunidos aqui, já tenhamos notícias a mais e ainda, quem sabe, notícias boas. Muito obrigado.